ele está preocupado, tem uma série de coisas correndo lá no Congresso. E é lógico que ele de longe sempre é mais difícil de tomar conhecimento exatamente do que está acontecendo. Ele está preocupado, mas não está aborrecido, não. Mas o que especificamente no Congresso? Não sei. A questão, por exemplo, do avião, ontem que o presidente soltou nota, o senhor esclareceu que não era uma coisa Não, era do GSI. Mas isso também traz preocupação para o governo no momento que o presidente faz a sua estreia nos principais eventos mundiais. Podia não ter acontecido, né? Foi uma falta de sorte de acontecer exatamente na hora do evento mundial e acaba tendo uma repercussão mundial que poderia não ter tido, né? Mas foi um fato muito desagradável para todo mundo. Isso muda a imagem aqui no G20 do Brasil, de alguma forma? Porque foi a imprensa... Não, eu acredito que o G20 seja composto dos chefes de Estado dos 20 países economicamente mais importantes do mundo. Se mudar isso aí, a imagem do Brasil por causa disso, realmente... Só se a gente não estivesse sabendo da quantidade de tráfico de droga que tem no mundo. Sobre a prisão Mais da uma. PF, do assessor especial do ministro do Turismo, o presidente comentou isso, ele vai manter o Nem ministro sabia. no cargo, no desdobramento daquele caso. Nem sabia. Aconteceu agora de manhã lá no Brasil. Foi O presidente agora? não comentou isso? Não falou nada Nem sobre sabe. Garanto que ele não sabe. Ministro, voltando para a questão que aconteceu o caso da Espanha, da prisão do sargento na Espanha, isso expõe uma falha de segurança, né, nas viagens do presidente? Leiam a nota da Força Aérea Brasileira. Acho que só dá uma lida lá. Na Na experiência última. do senhor, general, o que acontece numa situação dessa? Não tem que verificar as malas de quem está entrando, fazer uma revista Não é quem está melhor? entrando. Todo mundo tem a sua mala revistada. Inclusive nós, a do presidente da República, a do ajudante de ordem. Vocês têm que entender é que esse sargento era da comissaria. Ele chega muito antes. Você não tem efetivo para manter todo o tempo um esquema de vigilância, de passar a bala no aquilo. General, mesmo para um avião da presidência da República, são 2 aviões da presidência. Este avião não era da presidência da República. Este avião estava a serviço de outra coisa. Oficial, tudo bem. Espera-se que isso não aconteça. Leiam a nota da Força Aérea. A Força Aérea diz ali que vai aperfeiçoar o seu esquema de segurança. Claro que isso aí não é uma coisa normal. Tá? Então houve um problema que escapou. Está escrito lá na nota da Força Aérea. Está escrito, a Força Aérea já declarou que vai melhorar, vai corrigir alguma coisa no esquema de segurança. Está escrito na nota. Essa rigidez, ela passa por alguma medida nova também do GSI, já que o GSI é o responsável pela segurança do presidente? Não, isso aí não, peraí. Cada um tem o seu cada qual. Né? A revista de passageiros, de malas para os aviões da Força Aérea Brasileira são encargo da Força Aérea Brasileira, que não é subordinada a mim. Então o GSI não tem nada a ver com isso, zero. Mas de certa forma é que isso impacta na segurança do presidente. Né? Assim, tudo que envolve o presidente impacta na segurança, que é carregado. Ou seja, de alguma forma o GSI vai conversar com a... O GSI não prova a comida do presidente. Cada um tem sua tarefa, cada um tem suas missões. A gente não vai entrar na área do outro, porque senão... Deve ter. No quartel tem. No quartel, todo dia, o fiscal administrativo é obrigado a provar a comida do soldado, então deve ter gente que prova a comida do presidente. É quase certo que tem. Não sei porque não é meu. Pode perguntar. General, agora com relação a amanhã, qual a expectativa do senhor sobre esse principal encontro com o presidente Trump? O que é que a gente pode esperar de temas que são pertinentes para o Brasil nesse momento? Pode esperar um encontro bastante amistoso. Eles, desde os Estados Unidos, se entenderam muito bem, né? Lógico que eles têm que tratar de assuntos de interesse dos dois países, e isso vai ser tratado. Esses encontros bilaterais, eles já têm uma pauta que vai ser tratada lá com o auxílio dos dois Ministérios da Relações Exteriores. Não sei. O senhor acha que pode desbloquear a entrada do Brasil na negociação na OCDE? Por quê? Ué, por que não? Porque está bloqueado. Está bloqueado. Os Estados está assim. Não está bloqueado. Está assim. Os Estados Unidos bloqueiam. Ele convida você para entrar, mas deixa a porta Que deixada. tem uma série de providências administrativas que tem que ser tomadas, mas ele não houve nenhum bloqueio à entrada do Brasil na OCDE, pelo contrário. Não é o Brasil, é a seção de 6 países. O que eu estou perguntando é se o senhor acha que amanhã na discussão isso vai ser um tema levantado. Não sei, eu não vi a pauta. Isso aí é Ministério das Relações Exteriores. Não vi a pauta.
Sobre a viagem então, do presidente, como é que ele se demonstrou nessa expectativa de participar pela primeira vez do G20? O senhor veio o tempo todo com ele no voo, o que ele falou sobre isso? Falou aqui nas ruas? A gente queria um pouco dessa coisa do que ele vai falar, do que ele tem falado sobre. Eu acho que tem mais, né? Porque ele vai abrir o BRICS, vocês estão considerando só o G20. Mas Não, pode ser o o BRICS. BRICS. Tem o BRICS também. Qual a mensagem do BRICS? Ele falou alguma coisa para o senhor sobre BRICS? isso? O BRICS a mensagem é de cada vez mais procurar uma coordenação entre esses países para que haja um encontro de economias que são economias relevantes para o mundo. Todos eles são países emergentes e tem uma pauta de entendimentos que acontece. Esse ano o Brasil é quem vai sediar a reunião dos BRICS. E a pauta é essa. Entendimento econômico, né? Entendimento econômico. É só isso, não tem nada além disso. Principalmente o que o presidente falou sobre a expectativa dele em relação ao G20, que imagem ele quer apresentar para os líderes, o que ele tem falado? Ele quer apresentar a imagem correta dele, né, que foi muito deturpada por uma imprensa que fazia questão de colocar o presidente como fascista até, né? Então ele quer mostrar a verdadeira face, que isso é ridículo, né? Chamar o nosso presidente de fascista é simplesmente ridículo, é uma falta até de mínimo de análise. Mas como é que ele vai transformar essa imagem? Isso não transforma num dia, nem num discurso. Não vai transformar. O aparecimento dele em eventos internacionais, reunindo muitos países, é a forma dele mostrar qual é a intenção dele. Vai colocar muitas coisas do ponto de vista econômico para mostrar que a intenção do Brasil é ter o respeito mundial, é ter uma capacidade de fazer acordos multilaterais que sejam benéficos para o país, e ele mesmo tem dito que não vai aceitar determinadas recriminações ao Brasil, reprimenda, não sei o que ele não vai aceitar. O senhor ele estava falando especificamente da Merkel nesse caso, e aí não tem nada relacionado ao fascismo, tem relacionado a uma política. Não, aí é política de meio ambiente, que é injusta. Né? É injusta, a política do meio ambiente totalmente injusta em relação ao Brasil. O Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente no mundo. Quem tem moral para falar da preservação do meio ambiente do Brasil? Esses países que criticam vão procurar a sua turma. A preocupação é que mude, né, a política ambiental. Não vai mudar. O Brasil tem que procurar uma política ambiental que nos interesse, que nós possamos aproveitar as nossas riquezas, tá? Sem prejudicar o meio ambiente. É o famoso desenvolvimento sustentável. Que não pode país dar palpite no Brasil. A gente não dá palpite em ninguém. Por que a gente não dá palpite no meio ambiente da Alemanha? Quais são as florestas que o europeu preservou? Vejam o que a Europa tinha de floresta no início do século que tem hoje. Vejam o que o Brasil tinha de floresta. Hoje também, não é? Consciência em relação a isso é outra hoje. Sim, mas... Em relação a 100 anos, 200 anos. Sim, mas nunca lembraram disso. Agora vem para cima do Brasil. É muita coincidência, né? Um país rico como o Brasil eles vêm cobrar preservação de meio ambiente da gente. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu nunca tive dúvida sobre isso. Estratégia de preservar o meio ambiente do Brasil para eles mais tarde explorarem. Cheio de ONG por trás deles, ONG sabidamente a serviço de governos estrangeiros. Vocês têm que ler mais um pouco sobre isso, viu? Vocês estão muito mal informados. O senhor está olhando para mim nessas perguntas. Tem que ler mais um pouco. Está parecendo que eu sou... Nesse aspecto, o Brasil de que o presidente pode apresentar, então, a política que ele pretende fazer na questão ambiental para essa comunidade seleta dos líderes das 20 maiores. Ele vai apresentar o que o Brasil tem feito em relação ao meio ambiente. O Brasil tem lutado muito para preservar o seu meio ambiente de forma sustentável. O Brasil não pode abrir mão das riquezas em prol de mais tarde essas riquezas serem exploradas pelo estrangeiro, número 1. Número 2, nós não podemos, por exemplo, nós temos 80%, hoje pela lei, 80% das propriedades na Amazônia tem que ser preservada. É justo você comprar uma propriedade, 80% você não poder mexer? Não poder fazer nada? Outra coisa, veja quantas ONGs tem na Amazônia. O número, até hoje ninguém conseguiu calcular, mas te garanto que é muita ONG. Tá? Vê quantas ONGs. Falam em 100 mil, né? Eu não 100 mil? Falam em 100 mil. Eu não vou garantir, que eu acho esse número exagerado. 100 mil ONGs na Amazônia. Conversem com o general Santa Rosa. O governo vai fazer controle sobre isso? É muito difícil. Agora, que tem que limitar a atuação dessas ONGs, tem. General, e a China? Não, por favor, vamos subir, general.
Agora amanhã, justamente nesse A única coisa que vocês não perguntaram foi sobre o passeio. Pois é. Não, mas deixa eu perguntar aqui até mesmo. Não, você perguntou sobre Era sobre passeio. passeio o trato, né? Fala. General, amanhã então, nesse contexto todo, o presidente vai reafirmar que o Brasil se mantém no Acordo de Paris? De mudança? Isso já foi dito. Sim, mas pode reafirmar aqui. Pode ou não. Se for perguntado, não é obrigatório, não está na pauta do G20 isso. Vou passar para o meu colega. Cara. Tá. Vamos falar sobre o passeio, China. professor Vamos, só mais uma Geraldo? pergunta e aí eu paro aqui. Em relação à China, tem um encontro que foi confirmado e claramente tem uma divergência interna do governo sobre essa aproximação maior com a China. Como é que o senhor vê isso em relação a... Esse é assunto do presidente da República, Ministério das Relações Exteriores. Eu não vejo. Foi ideia de quem levar o O senhor acha presidente que é pra o jantar Wayne? numa churrascaria? Por Por que não? Mas por que não comida japonesa? Ele não gosta de comida japonesa? Não gosta? Tem direito.